Abra sua Bíblia aí, deixa sua Bíblia aberta, por gentileza. Eu vou precisar que os irmãos me ajudem aí colocando os versículos, né? Marcos capítulo 14, versículo 22 ao 26, é onde está a palavra de Deus para a nossa meditação nesta noite, né? Quero dizer que os irmãos da intercessão, do ciclo de oração, toda a igreja está de parabéns em se prontificar a se disponibilizar para esse trabalho de oração e intercessão, para essa vigília. A nossa igreja, irmão, é uma igreja de oração e uma igreja evangelística. Essa igreja gosta de evangelizar, tem um trabalho social, evangelístico. Essa igreja gosta de orar, o povo que gosta de orar, o povo que gosta de aprender a palavra de Deus. E que Deus continue abençoando a cada um de vocês, amém? Vocês estão de parabéns. Deus está orgulhoso de vocês. A Bíblia diz que Deus ri. Está escrito em Salmo que Deus ri. Deus se alegra quando eu e você tem uma atitude positiva no seu reino. Quando nós nos prontificamos a evangelizarmos, a orarmos, a buscarmos, a fazermos a obra do Senhor, Deus ri, Deus se alegra, não é? Quer alegrar o coração de Deus? Seja sempre um voluntário no reino. Quem é voluntário no reino, alegra o coração do Pai, alegra o coração do Rei, amém? Então vamos ler a palavra do Senhor. Vamos ler o versículo número 22 de Marcos 14. Diz assim: e comendo eles, tomou Jesus o pão e o abençoou e o partiu e deu aos seus discípulos. E ele disse: tomai e comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu aos seus discípulos para que eles bebessem. E ele disse: isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos. Em verdade vos digo que não bebereis mais do fruto da vinde, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. Versículo 26, para concluir essa leitura. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Deus me deu um tema para essa mensagem, para simplificar: a mesa com Jesus. A mesa com Jesus. E eu começo a dizer nesta hora que a vida de Jesus foi uma vida pedagógica. A vida de Jesus foi uma vida de ensino. Jesus, ele não perdia tempo para ensinar. Jesus não perdia uma oportunidade para ensinar, para passar algo, para instruir todos aqueles que estavam com ele ao redor da mesa e todos que estavam ali seguir. Embora muitos que seguiam Cristo não seguia com o objetivo de servi-lo, de adorá-lo e ser um seu discípulo ou servo dele autêntico, porque muitos seguiam Jesus só para serem beneficiados por Jesus. Mas Jesus não perdia a oportunidade, também instruía os tais, ensinava os tais o caminho do reino. Então, meus amados irmãos, nesse texto que nós ora lemos, encontramos Jesus sentado com os discípulos ao redor da mesa, naquela última ceia. E Jesus, naquela última ceia, meu amado irmão, ele instruiu os seus discípulos de várias formas, de várias maneiras. A vida de Cristo foi uma vida pedagógica. É como eu falei, ele não perdeu nem sequer um segundo disponível que ele tinha em sua trajetória, em seu ministério. Ele não perdia tempo, ele ensinava a todo momento. Jesus usou várias formas pedagógicas para ensinar, não é? Jesus se utilizava de parábolas para ensinar, se utilizava de elementos da natureza para ensinar. Jesus se utilizava de história para ensinar. Então Jesus, ele, todo o tempo disponível que ele tinha,
Ele não perdeu tempo, ele ensinou da melhor forma e da melhor maneira, de tal maneira que Jesus sempre falou a respeito de que ele estava disposto a ensinar, quando ele disse lá em Mateus capítulo 11, versículo número 29, ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ou seja, eu estou aqui disponível para ensinar, eu estou disponível para passar algo do reino. Então Jesus disse: aprendei de mim. E se ele disse aprendei de mim, é porque ele estava pronto a ensinar e não perdia tempo para ensinar. Mas o que me chama a atenção é o que Jesus ensinava, ele vivia. Olha para a tua irmã e diga assim: o que Jesus ensinava, mais forte, o que Jesus ensinava, ele vivia na prática. O que ele falava, ele vivia na prática. O que ele dizia, ele praticava. Ele não era um fariseu, ele era aquele que pregava e vivia o que pregava autenticamente. Isso é importante dizer nesta noite, porque tem pessoas que pregam, ensina, fala, mas não vive o que prega, o que fala, nem tem um pouco que ensina. Hipócrita. Eita. Hipócrita, sim ou não? Uma coisa horrenda, uma coisa triste, uma coisa medonha é viver pregando e não pregar o que vive. É assim? Quem conhece alguém assim, levanta a mão. Tem gente que conhece, mas não levantou a mão por questão de ética. Ah, mas conhece, é ou não é? Mas Jesus é diferente. Jesus é tremendo. Jesus à mesa, ele deu um ensinamento catedrático, tremendo e extraordinário. Amados irmãos, Jesus sempre, ele ensinou, sempre. E o que ele ensinou, ele viveu na prática. Se você analisar, observar, a Bíblia vai nos mostrar tanto Jesus passando a parte teórica, mas também a parte prática. A parte teórica e a parte prática do ensino. Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Sim ou não? Observe que ele ensinou teoricamente a perdoar. Sim ou não? É a oração do Pai Nosso. Eu estou na introdução da mensagem, eu estou na introdução. Jesus ensinou o quê? A perdoar, sim ou não? Na oração dominical, Mateus 6, 12, está escrito que ele ensinou na oração dominical, porque a oração dominical, a oração do cristianismo dominical, é um ensinamento profundo, catedrático, bem claro de Cristo. Olha aí, ó, perdoai, olha, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus está ensinando aos discípulos na oração dominical a perdoar as pessoas, para também serem perdoados. Aí Jesus ensinou na teoria, foi ou não foi? Agora vamos para a prática. Quando ele estava lá na cruz, a Bíblia vai dizer lá em Lucas 23, 34, na prática, quando ele está na cruz. Oh, aleluia. Quando ele está na cruz, de braços abertos, o sangue se esvaindo, o seu lado perfurado pela lança do soldado romano. A Bíblia vai dizer claramente, Jesus abre a sua boca e diz: Pai, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Prática, perdoando os seus algozes, perdoando os seus inimigos, perdoando aqueles que bateram nele, perdoando aquele que furou ele com a lança, perdoando aqueles que o condenaram injustamente. Isso é prática de perdão. É assim ou não é? Jesus é lindo. Ele não só ensinou na teoria, mas também na prática. Ele ensinou a amar, sim ou não? Mas ele amou na prática. Oh, aleluia. Teoricamente
Antigamente ele ensinou a amar. Está escrito isso em João capítulo 15, versículo 12. Está escrito que Jesus disse em João 15, 12: o meu mandamento é esse, que ameis uns aos outros conforme eu vos amei. O meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Aí vamos lá para João capítulo 13, versículo 1. A Bíblia vai dizer que ele nos amou até o fim. Ou seja, na cruz do Calvário, ele amou em você na prática, dando o seu corpo, o seu sangue, a sua vida, por amor a mim e a você. Isso é amar na prática. Está escrito aí, aleluia. Olha aí, ora antes da festa da Páscoa, sendo Jesus que era já chegado, vendo Jesus que já era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Prática. Este amar até o fim aí foi quando ele disse: Pai, eita, está consumado, tetelestai, foi paga da dívida, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele te amou até o fim. Olha para tua irmã, que ele te amou até o fim. Ele te ensina a amar hoje, ele te ensina a amar pela palavra. E ele nos amou na prática até o fim. Ele entregou a sua vida por mim, por você. Jesus tinha teoria, tinha prática. Meu amado irmão, Jesus tinha teoria, tinha prática. E nós estamos ao redor da mesa com ele, nesta hora, aprendendo essas verdades. Libere perdão, porque tem pessoa que toma ceia com o coração amargurado, cheio de ódio, cheio de raiva. Está repreendido em nome de Jesus esse mal. Eu não sei como que a pessoa tem coragem de estar ao redor da mesa com Cristo, sentado à mesa com Cristo, participar da ceia com mágoa no coração, com raiva do irmão, com raiva da irmã, com birra do irmão, com birra da irmã. É culto de ceia. A lenha desce um pouquinho. Aí nós temos que se examinar, né? Como Paulo diz: examine-se um homem a si mesmo, uma mulher, para ver como é que está diante de Deus, e participe. E participe do corpo e do sangue. Estamos ao redor da mesa hoje, e Jesus tem algo para passar para mim, para você, para nos ensinar na noite deste dia. Eu não sei como é que tem pessoas que estão ao redor da mesa, sentado à mesa com Cristo, à mesa com o Senhor, participando de algo que daqui a pouco eu irei falar. De todo jeito, de toda forma, de todo jeito, da forma. Tem pessoas que erram porque quer. Tem pessoas que erram porque quer errar, mas que conhecem a palavra e que Jesus tem instruído pela palavra. Erra porque quer. Eu falei hoje lá na reunião dos pastores que tem pessoas, irmãos, que tem conhecimento bíblico, mas conhecimento bíblico sem transformação se torna simplesmente, sabe o que? Veneno espiritual. Ou seja, tem pessoas que conhecem a Bíblia, conhecem a palavra, e quando não colocam em prática os ensinamentos de Cristo, aquilo se torna um veneno espiritual para a sua vida. Aqui Paulo falou: examina você a si mesmo. Você é cristão, conhece a palavra, mas está 100 anos de forma indigna, em pecado, desobedecendo a Deus. É um pouco dura essa palavra, né? Mas é do céu, receba a Bíblia. Aqui tem negócio de arrumadinho, aqui é a palavra do céu. É preciso a igreja abençoada. É assim ou não é? Conhecimento sem transformação, sem colocar em prática. Porque quando conhecemos a palavra, colocamos em prática, nossa vida é transformada e crescemos em Deus, evoluímos para pessoas melhores,
estão melhores. Mas quando temos conhecimento e não colocamos em prática, aquilo se torna um veneno espiritual para mim, me mata aos poucos. Tem pessoas que conhecem a Bíblia, mas não conhecem o dono da Bíblia, que é o próprio Deus. É assim ou não é? Sim ou não? Tem pessoas que lêem a Bíblia de um propósito errado. Lê para ser mais. Lê para querer aparecer. Tem pessoas que lêem a Bíblia com um propósito errado, para ter mais conhecimento. E não é errado isso. Mas só que John Wesley, em 1743, ele disse: eu não leio a Bíblia para saber mais. Eu leio a Bíblia para ser mais. Ser mais o que? Cristão. Mais santo, mais obediente, mais temente, mais justo, mais correto, mais coerente, para fazer a diferença. Eu leio a Bíblia para ser mais servo, não simplesmente para ter o conhecimento. Que adianta conhecer tudo, ter todo o conhecimento, mas não ter uma transformação espiritual em Deus, uma mudança radical de vida. Culto de ceia. Dá para sair um amém aí? Estamos à mesa com Cristo, e Ele está a nos instruir, Ele está a nos ensinar. Sim ou não? Quem está recebendo, levanta a mão e diz amém. Diga assim, manda mais. Diga assim, manda mais, Jesus. Oh, glória a Deus. A vida de Cristo foi a vida pedagógica. Pedagogia é a ciência da educação. E essa ciência da educação traz algumas técnicas para melhor ensinar e trazer o aprendizado. E Jesus se utilizou de todas as técnicas para ensinar da melhor forma os seus seguidores, os seus filhos. Deus é maravilhoso. Cauã está de parabéns. Pastor Naufal. Que Deus te abençoe, meu filho. Amém? Então Jesus, ele traz o ensinamento. Observe que o texto vai dizer, no versículo 22, que ele toma o pão e ele dá graça ao Pai, parte o pão e dá aos seus discípulos. Jesus não dá graça ao Pai, parte o pão e como o primeiro pedaço do pão, ou o primeiro bocado do pão. Ele dá graça, parte e dá aos seus discípulos. Isso aqui é forte. Ele não parte o pão e come primeiro. Ele parte o pão e dá. Eita! Você está entendendo aqui? Você está observando aqui? Olha aí, ele parte o pão, dá graça, parte o pão e dá ao seu discípulo. Camila, isso fala, sabe de quê? De generosidade. Isso fala de generosidade. E o interessante é que quando ele parte o pão, dá ao seu discípulo, ele dá a um discípulo que está lá em João, capítulo de número 13, versículo 26. Ele dá a um discípulo, e quando ele dá a esse discípulo, há uma revelação profunda. Porque se você analisar no capítulo 13 de João, do versículo 10 em diante, Jesus, em certo momento, está triste, angustiado, e ele diz aos discípulos: um de vocês vão me trair. Um de vocês vão me trair. Os discípulos se perturbaram, Jack. Se perguntaram: quem será que vai trair o mestre? Será que é tu, Pedro? Será que é tu, João? Será que quem é que vai trair? Aí Pedro, cheio de ousadia, disse: ô João, tu não é o mais próximo de Jesus? Tu reclina a cabeça no seio de Jesus?
trair. Aí João disse: está certo, Pedro, eu vou perguntar. Aí João disse: Jesus, quem é que vai te trair, Jesus? Houve uma curiosidade, né? Porque tem pessoas que não se contêm, né? Quer saber logo, né? Tem pessoas que é curiosa, né? Quer saber de tudo logo, não tem a paciência de esperar, de orar, né? Já bota os carros na frente dos bois, já quer avançar o sinal, não tem paciência, não se controla. Tem pessoas que é assim, e lá na frente quebra a cara. É assim ou não é? Tem muitas pessoas que é muito aperreada, é muito ansiosa, é muito para frente. Tenha calma em nome de Jesus. Calma nessa hora. Tudo vai ser revelado, tudo vai acontecer no tempo certo, tudo vai ser dito na hora certa. Tenha calma, não se aperreie, né? Tem que se aperreia demais, né? É muito avexado. A minha avó dizia: meu filho, o apressado come cru. E eu provei isso na prática. Não só come cru, mas queima a língua, né? Minha avó cozinhava, quando ela saía para a sala, eu ia para a cozinha. Eu com fome, meu dia em ponto, eu metia o garfo na carne lá e metia na boca. Além da carne estar crua, queimava a língua. Apressado, avexado, né? Tenha calma. Olha para tua irmã e diga assim: tenha paciência. Diga o que há de, diga assim: tenha paciência. O que há de vir virá e não tardará, vai acontecer. Tenha calma. Você vai saber na hora certa, vai acontecer na hora certa, vai chegar na hora certa. Tenha calma. Tenha calma em nome de Jesus. Porque se você avançar o sinal, grande vai ser a colisão. Você sabe o que é colisão? É batida na prática. Pá, pá. E a batida provoca o quê? Eita. Pode provocar até morte, sim ou não? Quebrar alguns ossos, a morte, e por aí sucessivamente. Deixa eu falar com alguém aqui nesta noite. Quem está ouvindo? Você está ao redor da mesa. Você está à mesa com Cristo. Vá aprendendo. Amém. Jesus, quem é Jesus? Jesus é muito, é maravilhoso. Aí Jesus disse: olha, falou para ele, para todos ouvirem: aquele que, quando eu parti o pão, molhar no molho e der para comer, é o que vai me trair. E assim Jesus fez: partiu o pão, molhou no molho e deu a quem? A Judas Iscariotes. Está na Bíblia, irmão. É só ler a Bíblia. O que eu quero dizer com isso? É que havia uma cultura judaica muito primordial na época, muito forte na época, muito praticada na época, muito oficializada na cultura judaica na época. Que o anfitrião que estava oferecendo um jantar, uma festa, a primeira pessoa que recebesse a primeira porção da comida, de qualquer alimento, ou até mesmo de um pedaço de pão, essa pessoa era a pessoa mais honrada da festa. Você está me entendendo aqui? Quando Jesus deu, eita, o primeiro bocado, o primeiro pedaço do pão, a Judas Iscariote, ele está ensinando algo. Ele está ensinando, sabe o quê? Algo que está ligado ao amor, à generosidade, à compreensão, à compaixão. Quando Jesus dá a Judas Iscariote um pedaço de pão, Jesus está dizendo: eu estou honrando aquele que vai me trair, eu estou amando aquele que vai me trair, eu estou sendo generoso, bondoso com aquele que vai me vender por 30 moedas de prata. Jesus está ensinando algo aqui aos discípulos, está ensinando algo aqui à sua igreja hoje. Jesus
estava dizendo: olhe, ele vai me trair, mas assim mesmo me traindo, eu estou disposto a perdoá-lo e a honrá-lo. Jesus está nos ensinando nesta noite. É fácil amar quem nos ama. É fácil abraçar aquele que está do nosso lado a todo momento. É fácil ser generoso com aqueles que dão uma tapinha nas nossas costas, nos abraça e diz que conte comigo. É fácil amar essas pessoas. Agora, amar, honrar traidor, perseguidor, aquele que nos faz mal, não é fácil. Mas Jesus está nos ensinando nesta noite. Jesus está nos ensinando nesta noite. Estamos com Ele ao redor da mesa. Ele está a nos ensinar. Ele está na mesa. Ele está a nos ensinar nesta noite. Perdoe aquele que lhe traiu, aquele que lhe perseguiu, aquele que faz mal a você, aquele que te condena, aquele que te rejeita. Porque é dessa forma que você vai provar que você está amando na prática, está amando de forma verdadeira. Ele deu o primeiro pedaço, o primeiro bocado do pão àquele que iria lhe trair. Ele sabia. Meus irmãos, fiquem em silêncio. Todos em silêncio, refletindo o que Jesus está falando comigo, com você nesta noite. A mesa com Jesus. Ele honrou aquele que lhe desonrou. Porque honrar quem nos honra é muito bom. Agora honrar quem nos desonra é o detalhe, é o X da questão. Que o Senhor nos ajude. Olha para tua irmã e diga assim: que o Senhor nos ajude a amar a quem nos odeia, a perdoar a quem nos maltrata, quem nos despreza. Que o Senhor nos ajude. Porque só vai para o céu os tais que têm capacidade de perdoar e de amar os seus inimigos. Jesus ensina algo tremendo aqui. Vou correr, meu Deus, me ajude. Comecei a pregar agora, sinceramente. Meu amado irmão, minha amada irmã, Jesus, Ele dá um ensinamento tremendo na ceia, nessa última ceia. Ele mostra generosidade. E quando Ele compartilha o pão e o cálice, colocando ali na mesa, Ele está a falar. Porque a ceia, o pão, o suco da uva, representa a maior generosidade que o mundo já viu. Sabe por quê? Porque o pão representa o corpo de Cristo, o suco da uva representa o sangue de Cristo, que foi entregue no Calvário. Sabe por quem? Por mim e por você, meros pecadores. Gálatas capítulo 1, versículo 4, está escrito que Ele se entregou. Olha aí, Gálatas capítulo 1, é bom pregar mostrando na Bíblia. Gálatas capítulo 1, versículo 4, está escrito que Ele se entregou, o qual se deu, ou se entregou a si mesmo, pelos nossos, me ajude a pregar, pelos nossos pecados, para nos livrar de quê? Para nos livrar de quê? Do presente século mau, segundo a vontade de Deus, o nosso Pai. Ele se entregou, Ele entregou o seu corpo completamente para ser moído na cruz. Ele derramou todo o seu sangue pelos nossos pecados, simplesmente para nos livrar do século mau, desse presente século mau, porque era a vontade do nosso Pai. Pecadores como eu e você. Agora, existe uma maior generosidade do que essa? A palavra generosidade no original significa dar o que tem de melhor. Eita!
Não sai nenhum amém. Me ajuda. Olha para Deus e diga assim: generosidade significa dar o que se tem de melhor. Jesus deu o que ele tinha de melhor, a sua vida por completo. Porque a coisa é dar um presente, né? É dar um carro, uma coisa é dar uma bicicleta, uma coisa é dar um perfume, uma coisa é dar a vida e morrer por meros pecadores. Hein? Que coisa forte. Isso aqui é muito forte. Existe maior amor que esse? Existe maior generosidade do que essa? Não existe. Não existe. Ele fez isso, ele se entregou. Oh, lavachará da candarábia. Quem é grato ao Pai aqui? Quem é grato ao Pai e Jesus, levanta a mão e adore a Ele, glorifica a Ele, porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. E eu não tenho mais tempo, mas vou dizer algo. Quando Ele compartilha o seu corpo, o seu sangue, quando Ele conclui aquela ceia, a última ceia, o versículo 26 vai dizer que Jesus com os seus discípulos cantou o hino. Observe, cantou o hino, olha. E tendo cantado o hino, artigo definido. Tem aqui um professor de português ali, que eu está ali, pode me corrigir, né? Não está dizendo assim, um hino, porque um hino significa dizer que tem o segundo hino, o terceiro hino, o quarto hino, o quinto hino, o sexto hino, o sétimo hino. Sim ou não? Mas o hino é o hino. Aleluia. É o único em uma esfera que eu vou falar neste instante. O hino, artigo definido. O hino oficial, o hino clássico, o hino costumeiro, o hino que era entoado pelos judeus. Que hino é esse? Está na Bíblia. E esse hino traz um ensinamento para a gente profundo. O tempo não dá, mas eu vou dar uma pincelada por cima. Tem um minuto, José, para nós. Esse hino aqui, irmãos, é um hino que traz um ensinamento tremendo. E o que me chama a atenção é que Jesus, no versículo 25, ele já narra que seria a última ceia. Por que a última ceia? No versículo 25, é a última ceia. Em verdade vos digo que não bebereis mais. Era a última ceia. Era a última ceia que ele ia participar. Sim ou não? Ele canta o hino, pastor Douglas, sabendo o que iria passar. O forte está aí, irmão. Cantar quando tudo vai bem, oh, é uma maravilha, porque Ele vive. Jesus é bom. Obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso. É ou não é? Eram 100 ovelhas juntando um aprisco. Eram 100 ovelhas que a mãe te cuidou. É muito bom cantar assim quando tudo vai nos conforme. Mas cantar um hino para Deus, sabendo que vai morrer, sabendo que vai passar. Oh, na baixora de candará, da camante calabachora de candará. Deus está falando com alguém aqui nesta noite. É tempo de cantar. Tem crente aqui nesta noite que está passando por um processo e não está cantando mais. É tempo de cantar. Eita, é tempo de cantar. Tem crente aqui que está passando por um deserto muito grande, uma luta muito ferrenha, uma dificuldade no casamento, no lar, na família, financeira, em alguma área da sua vida, e parou de cantar. Deus manda para você, manda Ele dizer nesta noite: é tempo de cantar. O tempo de cantar chegou. A hora é essa. Porque cantar quando tudo vai bem é fácil. Deus quer que você cante agora, porque é no cantar que as coisas vão se reverter.
para os discípulos ou por alguém. Jesus vai cantar. Não é hora para Jesus cantar, ele vai morrer. Mas não ficaria na morte, ele ressuscitaria no terceiro dia. Tem coisas que parece que vai dar errado e dar certo. Aleluia! É, não é? Para o diabo, para todos, aí vai morrer, acabou. Para que cantar? Se está derrotado, vai ser está perdido, não tem mais jeito. Mas tem coisa que parece que vai dar errado e dar certo. Ele cantou sabendo que ia morrer, mas também ele sabia que no terceiro dia ele ressuscitaria para concluir o plano da salvação. Então nessa hora canta. Está lembrado de Paulo? Está lembrado de Paulo e Silas? Paulo e Silas apanharam a noite todinha. Paulo e Silas sofreram, apanharam. Estava preso num presídio de segurança máxima. A Bíblia vai dizer lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, diz o texto que perto da meia-noite Paulo e Silas começaram a louvar ao Senhor, a cantar hinos ao Senhor. E o que aconteceu? Deus mandou um terremoto, o terremoto que abalou os alicerces da prisão. E o que me chama a atenção é que o terremoto foi numa escala exata. Se Deus manda uma escala maior, a parede cai, mata Silas, Paulo e os prisioneiros. Aí Deus manda na escala exata. Porque quando o hino é entoado a Deus, no momento de angústia, no momento de aflição, no momento de dor, de uma forma injusta, como Paulo e Silas estavam ali presos, porque eles não fizeram nada de errado, houve uma conexão com o céu. O hino chegou aos tímpanos de Jeová, e ele mandou o terremoto na escala certa, que abalou, foi o suficiente para abalar as algemas caírem, as portas se abrirem e eles serem livres. O tempo de cantar chegou. A hora de cantar é agora. A hora de cantar é agora. Não pare, cante e adore o Senhor. Louve ao Senhor. Cante hinos de louvor a Deus, lavando o prato, andando no ônibus, onde estiver. Canta, tempo de cantar. Porque o terremoto do Senhor vai chegar. As portas vão se abrir. O milagre vai acontecer. Aleluia! Há uma unção que recebe aí, quem recebe essa unção aqui, essa graça, levanta a tua mão e adora o Senhor. É tempo de cantar, é tempo de cantar. Jesus cantou sabendo o que iria passar. Ele cantou sabendo que ia sofrer. Oh, aleluia. Ele cantou de mais tempo. Ele cantou o hino no hebraico Halel, H-A-L-L-E-L, Halel, que significa louvor composto de alguns hinos dos Salmos, de alguns textos dos Salmos, do Salmo 113 ao 118. Esse é o hino Halel. É um hino que os judeus, todas as festas, festa do tabernáculo, festa da Páscoa, festa de Pentecoste, festa da primícia, todas as festas eles concluem cantando Halel. É um hino que fala de exaltação a Deus. Porque se você for no Salmo 113 e diante, até o 118, você vai analisar e vai ver que cada estrofe, cada texto, cada versículo é de exaltação ao Senhor. É falando sobre salvação, é falando sobre confiança e de gratidão a Deus. Ou seja, Jesus estava naquele momento agradecendo ao Pai por aquilo que iria passar. Será que você temos a capacidade de agradecer a Deus pelo momento difícil?
sabendo que o diagnóstico amanhã vai ser negativo. Será que eu e você temos capacidade de agradecer hoje? Isso é forte, irmãos. Isso é forte. Jesus agradeceu ao Pai sabendo o que iria passar. Porque o hino fala disso, de gratidão, de confiança, de salvação. Eu não vou para os textos porque eu não tenho mais tempo. Será que temos a capacidade de agradecermos ao Pai, sabendo que iríamos passar por um estreito, uma dificuldade, sofrer algum tipo de perda? Tem gente que tem o que tem e não agradece. Imagine se soubesse que iria passar de forma negativa, aí que não agradeceria mesmo. É assim ou não é? Quem está à mesa com Cristo? Quem está à mesa? Ele está ensinando, ele está falando, viu? Pela palavra ele está falando. Você está à mesa com Cristo. Então adore ao Senhor, agradeça a Ele, independente das circunstâncias, independente da luta, agradeça ao Senhor. Amém. Não vou pregar mais. Mas quem ouviu a voz do Senhor, levanta a mão aqui. Que Deus te abençoe. As palmas do Senhor.